esse momento. Gravando. Está gravando? Sim. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos, então, continuando os nossos encontros, falando sobre a fauna ameaçada de extinção no Brasil. Eu recapitulo que, no encontro passado, nós sublinhamos que existem hoje 1.173 espécies consideradas oficialmente ameaçadas pelo ICMBio, ou seja, um decreto do final de 2014, né? E também relembrando que existe a lista da União Internacional de Conservação da Natureza, a IUCN, como também existem listas estaduais que colaboram também no planejamento das estratégias para a conservação nos respectivos estados. Então, aqui no estado do Rio mesmo tem um livro da Bergalo e colaboradores, que é um livro sobre, já um pouco antigo, mas sobre a fauna ameaçada de extinção no estado do Rio de Janeiro. Então, o objetivo do nosso encontro está longe de nós falarmos em dois momentos, né, em duas aulas, das 1.173 espécies. Na verdade, nosso encontro objetiva conceituar uma espécie ameaçada, discutir o problema como um todo, né, os problemas relacionados à conservação no Brasil, e apresentar para vocês algumas dessas espécies, algumas características, algumas ameaças, as principais ameaças, de forma que reconhecer o problema e reconhecer as principais espécies ameaçadas, para que, então, nós possamos, de alguma maneira, nos posicionarmos, que nós possamos, então, estar mais cientes quais populações, quais as espécies que correm mais risco de desaparecer no nosso país. E nessa sequência, nós paramos no tatu canastra. E o tatu canastra vamos dizer assim, é um dos, antes categorizado todos como da ordem Xenarthra, né, também chamada anteriormente de Edentata, mas que hoje passou por uma superordem, essa Xenarthra, e foi subdividido, né, em duas ordens, né? A ordem Cingulata e a ordem Pilosa. Então, dentro da ordem Cingulata, que inclui os tatus, existe não só ameaçado de extinção o tatu canastra, mas também o tatu bola, que é da região da Caatinga. Ele não está aqui na sequência de slides, não está simplesmente porque eu acabei não colocando, porque eu não tinha uma foto dele de autoria própria, mas eu posso pedir a algum colega que nos ceda para poder ir adensando esse material, como eu tenho no livro de Animais Ameaçados de Extinção que nós produzimos. Mas o tatu canastra, ele não necessariamente, ele sequer tem esse nome por conta da Serra da Canastra, e ele tampouco vive somente na Serra da Canastra. Ele tem uma distribuição ampla, que inclui países não só do norte da América do Sul, como do sul, ou seja, a sua distribuição é ampla, ela vai lá da Venezuela, Guianas, passa pelo Brasil e vai até mesmo a Argentina. É claro que as concentrações do tatu canastra se dão mais densamente, vamos dizer assim, no Brasil central. E, particularmente hoje, embora existam populações na Amazônia, e, historicamente, eu tenho um livro publicado com alguns alunos de pós-graduação que chama-se O Abraço do Muriqui. Eu posso falar sobre esse livro em um outro momento e até, se vocês quiserem, apresentá-lo. Mas o Abraço do Muriqui, ele trata de 10 espécies ameaçadas de extinção no estado do Rio, que foram elencadas como as 10 mais pelo Instituto do Ambiente, que é o INEA. Então, nosso livro ele corrobora, ele apoiou essa campanha do INEA de abraço essas 10, que essas 10 espécies, na verdade, elas estariam
representando micro-regiões do estado do Rio. E existem registros históricos, inclusive, do tatu canastra no estado do Rio. E, embora que sejam, no meu entendimento, claro, registros históricos. Então, o tatu canastra ele foi muito caçado, ele foi, evidentemente, que como a maior parte das espécies ameaçadas, elas são ameaçadas por perda de hábitat, no caso desses vertebrados, muito por atropelamento também, e muito pela caça, né? Que o tatu canastra, como vocês veem, é um animal que pode chegar a 60, 70 quilos. Então, ou seja, 60 quilos, melhor dizendo, que a literatura coloca. E o que caracteriza essa espécie propriamente dita, né? Reparem vocês que ela possui uma carapaça com cintas queratinizadas, maleáveis, que recobre boa parte do seu corpo, principalmente o dorso do animal, essas orelhas arredondadas, o focinho longo, e uma longa garra que no membro anterior, que ele utiliza para escavar. Então, assim, na minha vida, como pesquisador, eu venho observando o seguinte: o tatu canastra, ele pode, como alguém já fotografou aqui, o meu amigo Rogério Oliveira, fotografou esse tatu canastra aqui lá nas Emas, no Parque Nacional das Emas, e não me cedeu a foto de dia, tá vendo? Eu tenho foto dele de madrugada. Por quê? Porque durante toda a minha vida eu só consegui encontrar o tatu canastra em atividade nas madrugadas, geralmente quando o sol começa, as primeiras luzes, ele já desaparece. Então, meus poucos encontros aconteceram a partir de 2h30 da manhã, antes das 5h30 da manhã, em torno desse horário, no inverno, onde ainda é noite, ainda não chegou a alvorada. E esses animais se alimentam de insetos, de escorpiões, de aranhas, de frutos, e são exímios escavadores, né? A cultura do cerrado, o canastreiro, o habitante da canastra mesmo, ele sabe que o tatu canastra ele costuma cavar por debaixo dos cupinzeiros, aqueles cupinzeiros grandes, e ele forma grandes túneis. E não é um bicho fácil de se ver, não. Eu só consegui fotografar um indivíduo uma vez e eu sonho em filmar esse animal. Mas, para isso, eu tinha que ter uma expedição, fazer um projeto. Esses animais de hábitos noturnos precisam você estar focado. E muitas vezes eu estou na canastra focado em outros animais, como o pato mergulhão. E, para isso, eu preciso ter uma logística de acordar às 4 da manhã, mas me direcionando para outras regiões, né, para a beira do rio, e não para as áreas onde a gente sabe que ele tem maior abundância, né? Então, é um bicho fascinante, pouco se sabe. Existe hoje um projeto que para a conservação do tatu canastra, né? Na verdade, já existe há bastante tempo, existia como existe um projeto de ecologia e conservação do tatu canastra no Cerrado e no Brasil Central, a gente pode falar sobre isso, e os colegas que estão envolvidos têm demandado esforços nesse sentido. Reparem vocês que tudo que a gente vê, a grande maioria, são fotos feitas por câmera trap, geralmente tudo preto e branco, porque os registros desses animais a gente acaba tendo pelos rastros, pelos vestígios, né, que incluem escavações enormes que ele faz. Você encontra uma montanha de terra revirada que de ontem não tinha e hoje tem. Ó. O bicho chegou ali, cavou e virou. E aí é realmente incrível. E eles dão a luz normalmente de 1 a 2 filhos. Se tiver alguma dúvida mais para frente, a gente fala. A minha internet diz que está instável e eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Dá para ouvir bem, agora só que deu uma travadinha, professor. Então tá, beleza, Jô. Então tá. Professor? Olha que a garra... Oi? Não, só repete o lance dos filhotes que perdeu. Ah, o tatu canastra,
ele geralmente dá à luz a fêmea um filhote, no máximo 2 filhotes por temporada, tá bom? Então tá. Então é um animal de hábito tanto diurno quanto noturno, mas predominantemente de hábito noturno. As nossas experiências mostram isso claramente. É muitíssimo raro, é muito raro. Então pode-se dizer que é um animal predominantemente de hábito noturno. Então, essa imagem, nós tratamos de outros animais no encontro passado, falamos de ambientes como Restinga, Mata Atlântica, e agora nós vamos falar um pouquinho do cerrado e alguns animais ameaçados de extinção do cerrado. É preciso entender que o cerrado é um bioma em mosaico. Não é como assim, você olha uma foto da Mata Atlântica, você fala assim, nossa, é a Mata Atlântica. Você olha uma foto da Amazônia, nossa, a Amazônia. Você olha uma foto da Caatinga, nossa, é a Caatinga. Das florestas araucárias, nossa, as florestas do Pantanal. Mas do Cerrado, é um mosaico. Ora você tem uma paisagem que predomina um campo limpo, outro campo sujo, outro campos rupestres, outros ambientes florestais, veredas, enfim, campos de murundu, uma grande variedade de paisagem que acaba sendo em mosaico, e esse mosaico, claro, ele é constituído hoje, principalmente fora das unidades de conservação, também com os ambientes antropizados, né? Essa imagem mostra o chapadão da Serra da Canastra, ele tem essa fitofisionomia aí como se fosse uma canastra, uma caixa enorme que os viajantes, principalmente dos séculos passados até século XIX, início do século XX, usavam aquelas caixas grandes, né? Então se atribui a isso. Então essa região o cerrado na verdade uma grande caixa d'água. O cerrado ele alimenta o Planalto Central. Para grande parte da América do Sul, ele abastece com seus corpos hídricos e é também um ambiente onde nasce grandes rios, como aqui no caso o Rio São Francisco, e a Cachoeira Cascadanta com 186 metros de queda nessa última queda dela. Nesse caso aí a água está bem rarefeita porque é um período de seca. Quando eu fiz essa fotografia, né, era um sobrevoo, que a gente estava havendo um incêndio na época. E, enfim, a maioria do que eu vou mostrar acontece no alto desse chapadão aqui, né, que tem em torno de 71 mil hectares o alto do chapadão. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado com 200 mil hectares, mas a área fundiária que hoje está bem estabelecida e oficializada e do ponto de vista fundiário regularizada, já passou de 90 mil. Né? Eram, no passado, somente 71 mil e poucos hectares, né? Dos 200 mil decretados. Né? Então, nessa região corre o Rio São Francisco, a partir da sua nascente, nesse alto do Chapadão, mais ou menos uns 10 quilômetros até aquela cachoeira. E esses 10 quilômetros de rio, e claro, muitos e muitos outros quilômetros abaixo também, mas esses 10 quilômetros de rio fazem parte do nosso objeto de estudo e eles são relativamente inóspitos para se caminhar, para se estudar, mas é um ambiente de uma fauna incrível, né? Então, eu passei parte da minha vida dentro desse rio. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente vê muita coisa e eu tenho descrito nos meus livros